Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Dessa vez eu tô com o Hermínio para mais uma entrevista. E a entrevista vai ser por que ele mudou da carreira de militar para a carreira da medicina, e a gente vai saber um pouco dessa trajetória dele agora. Se apresente aí pra gente. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Hermínio, né? Eu fiz 3 anos de EPICAR, eu também passei no Colégio Naval, e agora eu tô aqui na medicina da UNB. Vou contar um pouquinho mais da minha história pro Thiago. Então a primeira pergunta, você poderia nos contar por que você escolheu a carreira militar? Então, eu sempre fui aqui de Brasília, certo? Eu cheguei a estudar no Colégio Militar. Eu vi, tanto na EPICAR quanto no Colégio Naval, a oportunidade de ter um ensino médio de qualidade e poder ser remunerado, né? E ter, assim, uma oportunidade de, por exemplo, vir a se tornar um piloto militar, ou então fazer um vestibular separado pro Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? O ITA, e coisas do tipo. Então, eu comecei a me esforçar, tendo foco disso, de ter uma carreira estabilizada, de poder ter uma oportunidade, morar em outro lugar, passar o ensino médio ganhando dinheiro ao invés de gastando dinheiro. Sim. Então, todas essas questões, tanto financeiro quanto a oportunidade de carreira, foram o que me motivaram a prestar esses concursos militares. E por que você desistiu dessa carreira? Então, estando lá dentro, eu comecei a perceber que o militarismo tem algumas questões que me incomodavam enquanto pessoa. Então, assim, aquela questão de você não poder questionar muitas vezes algumas coisas, a questão de ter tudo muito bem definido, né, pelo menos na carreira da aviação, o que você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer, isso me incomodava um pouco. Também as Forças Armadas, elas são meio que equiparadas, né, os salários. Claro que algum adicional aqui e ali, mas eu via que, por exemplo, um bombeiro militar aqui do Distrito Federal, ele tem uma carreira, um plano de carreira que eu julgo melhor e é mais bem remunerado. Então, às vezes, valia a pena eu sair, prestar, sei lá, fazer uma faculdade, um tecnólogo e prestar um concurso para entrar nessas forças auxiliares do que me manter numa força armada só porque eu já tinha pensado anteriormente. E você acredita que foi bom para sua carreira ter feito esses anos aí na EPICAR ou também no Dom Pedro, né, que você também estudou aqui em Brasília? Assim, o Dom Pedro, eu gosto muito dele porque ele foi, tipo assim, eu saí de uma escola pública lá de Planaltina e vim pro Dom Pedro, então, tipo assim, eu tive acesso a uma educação melhor, né? Só que, por concurso também. Só que o que acontece? De Dom Pedro para EPICAR é uma coisa muito diferente, né? Certo. Os anos que eu passei na EPICAR foram muito valiosos para mim, porque além de eu ter sido militar de fato, Dom Pedro era civil, né? De eu ter sido militar, eu tive várias experiências. Então, assim, não é todo dia que você viaja para vários estados, né? Conhece várias pessoas de vários lugares, rasteja, aprende a montar e desmontar parafal, por exemplo. Então, tipo assim, ter o contato com a aviação próximo, né, de você, são várias oportunidades e experiências que me fizeram mudar, tipo assim, a minha concepção do que é bom, do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu recomendaria para todo mundo passar pelos 3 anos, ou de Colégio Naval ou de EPICAR. Terceira pergunta. Por que você escolheu a medicina e não outra área para você seguir, assim, depois que você saiu da aeronáutica? A princípio, eu queria fazer ITA. Eu tava muito focado na engenharia, porque eu gostava muito de física e de matemática. Tanto que eu saí da EPICAR para ficar estudando pro ITA. Nesse meio tempo, antes de sair, eu prestei ENEM e eu acabei passando para medicina. Assim, não tava muito esperançoso, mas passei para o FPB, né, para o Federal da Paraíba. Eu tive a experiência de ter um contato mais próximo, principalmente com a medicina da família e da comunidade, que tipo assim, que tocou em mim, e eu acabei abrindo os olhos, porque eu tinha uma visão muito fechada de que se eu gosto de matemática e física, eu tenho que ir pra alguma coisa na área da tecnologia, alguma coisa na área das exatas. E não é bem assim, sabe? Tipo assim, você pode ter seus hobbies e não necessariamente você precisa trabalhar com eles, você não precisa fazer com que eles sejam a sua vida. Eu tinha muito preconceito com a área da biologia, por exemplo, mas depois de ter esse contato e ver, por exemplo, a quantidade de oportunidades que isso poderia me abrir, a quantidade de pessoas assim que eu poderia conhecer, e as coisas também, as vivências eu achei muito interessantes. Então, assim, todos esses fatores, além da estabilidade, né, financeira também, todos esses fatores fizeram com que eu virasse a chavinha dentro da minha cabeça e passasse a considerar não somente as exatas, como também as biológicas, né, no caso a medicina. Então, nunca tive nenhum profissional médico na família, apesar da minha irmã ser enfermeira, então eu tenho esse contato, né, com a saúde. Só que foi realmente depois de vivenciar, né, essa experiência na comunidade, na UBS, que, sei lá, tocou meu coração, eu amoleci um pouco e resolvi dar uma chance pra medicina, e tô dando uma chance até hoje. Massa demais. Só falar um pouco também, eu também não tenho nenhum familiar médico, assim como o Hermínio, a minha mãe é técnica de enfermagem, eu tenho uma irmã enfermeira, mas a minha irmã enfermeira não
atua mais na enfermagem. E assim, é um pouco raro, né, a gente ver alguém que teve a vida inteira um pai médico, um familiar médico, pelo menos aqui na UNB, a gente vê que não é a maioria. O Renato tá ali atrás, ele é uma exceção, mas assim... Eu também vim de colégio militar, do Colégio Militar Tiradentes, assim, eu era civil, né, igual ele falou, tipo Dom Pedro, e acabou que foi um diferencial pra mim, porque eu vim de um colégio particular fraco, no Gama, e aí quando eu entrei no colégio militar eu vi que eu teria que me esforçar mais. Outra coisa que ele falou que eu me identifiquei foi em relação à biologia. Eu não curtia muito biologia, eu achava que era algo que ou você decora ou você não decora. Exatamente. E se tiver um detalhezinho ali que você perdeu, acabou. Mas eu tô vendo aqui que na faculdade de medicina tem muitas oportunidades, a gente conhece muita gente inteligente e se esforça para acompanhar essas pessoas. E eu acho que a gente tem que sempre buscar pessoas mais inteligentes que a gente pra gente ir pro próximo nível. Qual conselho, cursinho aí que você gostaria de dar um marketing também, você daria para quem tá estudando para passar em medicina? Então, gente, ó, primeiramente, melhor canal aí, Thiago Carvalho Estudos. Se vocês voltarem aos vídeos mais antigos, vocês vão ver nos comentários lá um Hermínio comentando, pô... Você tirou o colarzinho? Tirei. Tirou. Vídeo mata, agora é só um H. Mas, que vídeo bom, não sei o que, ótima resolução, perguntando pro Thiago. Então, assim, tem esse network. Eu conheci o Thiago antes mesmo de passar. Antes de saber que eu passei, antes de saber que ele passou. Pois é. Assim, a gente se conhecia de internet, né? Mas, pô, eu comentava nos vídeos dele, o cara me respondia, né? Então... a gente já se conhecia aí. Além desse network, né, tipo, de ver e conhecer pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, né, porque é importante você se cercar daquelas pessoas que estão no objetivo, que estão com a seriedade. Não adianta, pô, você tá querendo passar em medicina e você, tipo assim, você só sai, só conversa com pessoas que, tipo assim, não querem nem entrar na faculdade, por exemplo. Isso não faz sentido. Claro que você não precisa abdicar do seu grupo de amigos, mas assim, é importante pelo menos nos seus horários de estudo você estar com aquelas pessoas, ou então sozinho, né, mas você está com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que isso facilita muito a caminhada. Cursinho Guia do Paz, vocês podem assinar aí, foi o que eu usei na minha preparação, além de estar junto assistindo os vídeos do Thiago, nas resoluções, procurando um monte de coisa na internet, um monte de site, um monte de resolução. É difícil de achar, né? É muito difícil de achar, então valorizem o trabalho aqui do amigo. É isso, se cerquem de boas pessoas e tentem sempre manter o foco. Você tem Instagram aí pra indicar? Então, pode seguir lá. Meu pessoal mesmo, Hermínio J, que é Hermínio Júnior, né? Mas se um dia eu criar um Instagram de medicina, pode ficar tranquilo que Thiago Carvalho Estudos vai fazer uma parceria e a gente vai se divulgar. É isso aí, galera. Valeu, obrigado por assistir. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima.